Eu vou explicar agora sobre as talas da R-Slim. Mas antes de entrar na tala da R-Slim e falar das características da tala da R-Slim, eu gostaria de falar um pouco da trajetória que foi a construção desse produto. Em 2002, quando eu comecei a trabalhar e que não existiam acessórios, a gente usava revista, chinelo, absorvente. Então a gente tinha muita dificuldade. Nós sabíamos que existia um problema. Por quê? Porque a compressão sozinha, além dela não dar conta de comprimir de forma eficiente, porque o corpo, né, dinâmico, se movimenta, a gente tem estruturas ósseas, a gente ainda tinha o problema da cinta dobrar. Então, a gente precisava de dar esse suporte, essa compressão acessória, ela era importante para aumentar a compressão em algumas regiões e para prevenir as dobras. Então, a gente usou diversos produtos, até a gente chegar no EVA. O EVA, ele ajudou a gente por muito tempo. Mas essa tala, ela é rígida, o EVA ele é rígido. E o que acontece com uma tala rígida? A tala rígida, quando a gente coloca ela no abdômen, ela pega nos ossos, crista ilíaca e arco costal. Quando você coloca a tala rígida aqui, ela tende a fazer uma cunha. Então a região central fica completamente sem compressão. Então você, além de ter um estímulo muito ruim, que é a propriocepção, né, de estufar a barriga, eu costumo falar, você não consegue ficar com os chicletes na boca sem mastigar. A mesma coisa é quando você tem um acessório que não encosta no abdômen, o que o paciente tende a fazer é estufar a barriga para encontrar com o acessório. Isso é muito prejudicial no processo. Então, eu precisava melhorar essa estrutura dessa tala. Então, a gente pesquisou muito, eu falava, bem, eu precisava de uma coisa que fosse rígida no centro, porque essa cinta não pode dobrar, mas que não fizesse esse apoio forte nos ossos, porque isso também, inclusive, machuca. A tala, muitos médicos não gostam de usar a tala, muitos fisioterapeutas não usam tala porque machuca essa proeminência, pode machucar a cicatriz. Então, nós chegamos nisso aqui, depois de muito estudar e de muito fazer protótipos, a gente chegou nessa tala. Essa tala ela é uma tala de poliuretano injetado. O que é o poliuretano? É a mesma tecnologia do banco do carro. Se você fica ajoelhado no banco do carro, você pode ficar horas ajoelhado, que ele acomoda o seu joelho, poliuretano, e depois que você senta, que você sai, você não tem um buraco lá. Você não tem um buraco lá na espuma. Então, foi aí que a gente chegou no poliuretano. Então, a tala, aonde ela pega em estrutura óssea e em cicatriz, ela é completamente flexível e soft. Porém, o poliuretano ele não deforma, porque não adianta nada colocar, dobrar e ficar desse jeito aqui, né? Como o EVA ficava. Então, o poliuretano ele acomoda, ele traz conforto. Então, ele consegue comprimir o abdômen por completo, sem perder esse contato na região central e sem impedir que a cinta dobra. Então, as laterais são de poliuretano e a parte central ela é uma placa rígida. Outra característica importante da tala da R-Slim é o acabamento. Ela tem esse acabamentozinho em tecido para minimizar o degrau que forma. É muito comum, às vezes, o paciente chegar no consultório com as talas antigas, põe a tala de abdômen e põe a tala de cintura. E dá uma área alta, muitas vezes confundida como fibrose, às vezes o paciente massageia porque fica duro, a estase nessa região fica dura e ali acaba sendo um ponto de desenvolvimento de fibrose, porque é tratado de forma errada, inclusive, nas condutas pós-operatórias. Outra coisa importante é esse vinco. Esse vinco ele faz uma marquinha superficial que não tem prejuízo nenhum para o paciente, mas esse vinco ele ajuda nessa flexibilidade da tala. Então, a tala ela precisa desse movimento para evitar a cunha. Então, ela colocada dessa forma, a gente sugere colocar dessa forma, às vezes por alterações anatômicas você pode colocá-la ao contrário, do jeito que proporcionar mais conforto. No geral, essa tala é tamanho único, a gente fez uma medida entre o processo xifoide e a sínfise púbica de mais de 100 pessoas, e a gente viu que a variação é muito pequena, mas pacientes abaixo de 1,5 m pode ser que fique bem grande. Nesses casos, a gente sugere cortar. Corta no desenho dela, né? E adapta. Mas é muito raro o paciente com menos de 1,5 m.
E pacientes muito longilíneas, né, ou que têm acima de 1,80 m, pode ser que ela fique um pouco curta. Então a gente sugere usar um pouquinho para cima um dia, um pouquinho para baixo outro dia, nunca no mesmo lugar, para evitar áreas sem compressão. A ideia é que ela pegue aqui embaixo mesmo no pubis e lá em cima no processo tifoide. Quando a paciente tem a postura muito ruim, ela fica muito inclinada para frente, pode incomodar na mama, mas não vai machucar, porque isso aqui é espuma, isso é flexível, isso é mole. Muitos pacientes estão acostumados ou já tiveram a oportunidade de usar a tala rígida e ficam com esse receio. Mas isso aqui é soft, é mole, então não traz prejuízo. E de certa forma até obriga, né, o paciente a ficar com uma postura um pouco melhor. Para cada região do corpo a gente tem uma tala correspondente. Então a tala abdominal, a tala de cintura, a tala dorsal, a tala de culote e a tala de papada. Todas essas talas são pretas, porque o uso é prolongado e o preto ele facilita, né, a estética, manter o produto com uma aparência melhor. A tala dorsal ela é tridimensional, então ela encaixa na coluna perfeitamente e comprime de forma eficiente essa parte baixa, onde é muito comum formação de seroma e um edema exagerado. Então ela tem esse prolongamento, porque quando a gente comprimia só nessa região, é muito comum usar. Eu vejo usando muito no consultório compressa, dobrada aqui, porém isso faz com que o edema fique todo concentrado na parte alta e fica irregular. A tala abdominal ela pode ser usada no bloco cirúrgico. Pensando nisso, a Erizin traz a mesma tala, porém desinfectada, que você pode colocar no seu paciente assim que acabou a cirurgia. No pós-operatório imediato, se você precisar monitorar qualquer secreção, a gente indica usar uma compressinha cirúrgica por baixo nos primeiros dias e você pode supervisionar, né, essas secreções. E o fato delas serem de poliuretano, elas trazem muito conforto para o paciente.